Alegria por estarmos na casa do Senhor. Daqui a pouco vamos estar iniciando mais um instante. Amém? Já está valendo? Paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um. Aqueles que se ligam agora, que se conectam agora nesse canal, nesse instante. Todos são bem-vindos, né? Eu ia dizer a casa do Senhor, mas todos são bem-vindos à presença do Senhor, né? Que diferente agora, né? A gente falava antigamente, você é bem-vindo à casa do Senhor, e agora tem uns que não estão aqui. Então, a presença do Senhor, que não se limita a esta casa, não se limita a essa parede. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita no coração de todo aquele que o busca, todo aquele que o quer. Você é convidado agora a ficar em pé. Vamos iniciar esse momento que nós temos. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Iniciamos agora este momento. Tivemos a escola bíblica agora esse momento de culto, momento que permanecemos nessa comunhão com o Espírito do Senhor Deus. Esse Espírito que trabalha nas nossas vidas está trabalhando na tua vida. Porque há um desejo muito forte de Deus, cada dia mais Ele agir dentro do nosso ser, nas nossas vidas, nos transformando. Ele é o Deus fiel, que te conhece, que te fez para a glória do nome dEle. Você é chamado a esse encontro com Deus todos os dias. Diz o Senhor, diz a palavra que cada manhã o Senhor nos visita. Deus tem um amor tão grande pelos seus, que Ele quer estar junto conosco o tempo todo, todo o tempo. Senhor Deus, neste instante abrimos o nosso coração, as nossas vidas. Entendemos, ó Deus, que essa presença é gloriosa, é poderosa. E pedimos, ó Deus, que haja mesmo essa comunhão com o Senhor, com o Teu Espírito. Deus, um povo que se reúne em Teu nome. E isso, ó Deus, é muito forte, ó Deus, é tremendo. Porque o Senhor se manifesta no meio do Teu povo, no arraial do Teu povo. E no Teu arraial, Senhor, no arraial do Teu povo, há celebração, há júbilo, há alegria, Senhor. Mas também o Senhor nos chama, Senhor Deus, para um momento de se achegar a Deus, como que um sondar de coração, porque o Senhor quer nos tratar também. Então, ó Deus, mais do que palavras, mais do que os sacrifícios, Senhor, oferecemos as nossas vidas a Ti, e oferecemos o nosso louvor a Ti, um louvor que Te exalta, um louvor que Te reconhece como Deus único nas nossas vidas. Seja engrandecido o Teu nome, Senhor Deus. Seja louvado o Teu santo nome. Recebe o nosso louvor, Senhor. Me lança
mesmo sem enxergar, confio em um Deus fiel. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é o fogo Que me defenderá, Deus hoje podes curar e demônios expulsar. em nome do Senhor Jesus. Se eu Apenas confiar no poder de um Deus fiel, louvarei até chegar o dia que o Senhor virá. O inimigo cairá diante do meu Deus fiel. Deus fiel. minha vida está em Aleluia. ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel. Eu sei que tu és meu e eu sou teu. Eu sou teu. Eu sei Que és fiel pra sempre e sempre. Deus fiel, minha vida está em ti. meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel, tu és fiel. Meu Deus é fiel. Só tu és o Deus fiel, tu és Deus. A nossa confiança está nele. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. O que manachou brilhaço. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Meu Deus é fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Meu Deus é fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Meu Deus é fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Meu Deus é fiel. Tu és fiel. Tu és fiel.
Oh, glórias a ti. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Talvez um dos atributos mais lembrados de Deus, a sua fidelidade. Quantos adesivos em carro você viu? Deus é fiel. Certa vez, eu estava lembrando agora, eu não lembrava disso. Em um dos meus status eu acabei colocando lá: Deus é fiel. A gente usa muito esse termo, Deus é fiel. Mas se esse é um dos atributos mais lembrados sobre Deus, muitas vezes ele é um dos atributos mais questionados em alguns momentos da nossa vida. Quem aqui já não passou por uma situação que você tenha colocado à prova essa fidelidade de Deus? E talvez você tenha perguntado: mas Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo? Por que será que Ele está permitindo essas coisas? Eu tenho orado, tenho jejuado, tenho me consagrado e ainda assim acontecem essas coisas. Será que Ele não está vendo? E às vezes nós colocamos à prova a fidelidade de Deus. Mas Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Em 1967 houve uma guerra contra Israel. Você já ouviu falar da Guerra dos 6 Dias? Os inimigos de Israel se levantaram à sua volta. Três frentes de batalha, fortemente armados, em muito maior número. Israel estava num território pequeno naquela época. E foram semanas de tensões. Mas de uma forma milagrosa, aquela pequenina nação que havia nascido em 1948, fazia pouco tempo, ela estava se estruturando, uma pequena nação, se vê rodeado de tão grandes inimigos que queriam aniquilar Israel, e de uma forma espantosa, milagrosa, sobrenatural, essa guerra foi vencida por Israel em 6 dias. 6 dias. Há muitos relatos, né, os do próprio inimigo, né, do exército inimigo. Eles relataram visões de anjos, eles relataram coisas sobrenaturais. Em 1973, uma outra guerra. Dessa vez Israel foi pego de surpresa enquanto estava comemorando uma festa. Mais uma vez, Israel foi colocado à prova. E de uma forma milagrosa e surpreendente, Deus entrou com uma providência. As colinas de Golã pertenciam a Israel, e aquelas colinas eram estrategicamente fundamentais para a permanência de Israel, e o inimigo ele sabia disso. Novamente o Egito atacou pelo sul, a Síria atacou pelo norte. Estamos falando de 1973. Eu tinha 2 anos, eu não sou tão velho assim, faz pouco tempo. E os tanques sírios avançaram contra aquela colina. Israel lutou bravamente, mas chegou um instante que havia apenas 3 ou 4 blindados israelenses contra uma dezenas de blindados sírios, e eles avançavam. A tomada dessa colina era a destruição da nação de Israel. Acontece que
aqueles sírios avançando, e como faltava pouco espaço, eles pararam. Era uma derrota certa. 3 ou 4 blindados israelenses não seriam páreos para aqueles blindados sírios. Eles deram marcha ré e foram embora. Todo mundo ficou com cara de ué. O comandante das tropas inimigas foi entrevistado. E ele disse que sobre os tanques de Israel haviam anjos. E um anjo ordenou que eles parassem. Ele disse que ele não poderia lutar contra os anjos. Eles tiveram que recuar. A palavra de Deus diz assim: sei que podes fazer todas as coisas. Isso era Jó, no fim do livro. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E talvez você fale assim: por que o Senhor permite alguns ataques na minha vida? Sim, mas existe um plano. O inimigo tem um limite para andar e para lutar contra você. Quando Deus fala basta, o inimigo tem que recuar, porque o plano de Deus não vai ser frustrado. Jó perdeu muitas coisas, foi tremendamente atacado, mas Deus tinha um plano. E ele não sucumbiu. O inimigo teve que recuar. O inimigo teve que bater em retirada. Tinha um limite para ele agir. Deus cuida dos seus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele cuida dos seus. Meu Deus é fiel, tu és fiel, tu és fiel. Meu Deus é fiel, tu és fiel, tu és fiel, só tu és. Deus é fiel, tu és fiel, tu és fiel. Meu Deus é fiel, tu és fiel, tu és fiel. Meu Deus é fiel, tu és fiel, tu és Nos abençoe, Senhor Deus, neste momento. Enquanto abrimos os nossos lábios para Te louvar, para Te honrar, para declarar a Deus as verdades a respeito do Senhor. Tu és o Deus único, verdadeiro, o Deus fiel, o Deus que tem uma aliança, o Deus que tem promessas, um Deus que tem planos e propósitos, e nenhum deles serão frustrados. Nos ajuda, Senhor Deus, a honrar a aliança. Nos ajuda, Senhor Deus, a Te honrar. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tu és o Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, e tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, Senhor, sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas ela vem, aleluia, porque Ele é fiel. Perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não param. Aleluia! Oh, glória ao Senhor! Minha esperança está nas mãos do Oh, glória! Cristo. Meus olhos Não ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, Deus de aliança, Deus. de promessa, Deus que não é Aleluia. pra Mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você pode repetir? Ele é o Deus de aliança, Ele é o Deus de promessa, o Deus fiel que tem poder para fazer qualquer coisa. Você pode repetir esse refrão, esse coro. Eu gostaria de ouvir as vozes agora, como se fosse a tua oração ao Senhor agora, uma confirmação da sua fé e do seu posicionamento diante desse Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra, mais uma vez, se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
olhos fechados. Aleluia. Com os teus olhos fechados, eu gostaria que você lembrasse daquele trecho bíblico, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o tema da nossa próxima música. Mas antes de cantar essa música, eu gostaria que você tivesse esse momento agora diante desse Deus fiel, que olha, que vê, ainda que você esteja numa batalha tremenda, Ele permanece fiel, porque o plano do Senhor não será frustrado, jamais, jamais. Mas eu queria que você trouxesse à sua mente esse versículo, para que quando você passar, ou se você estiver passando por situações de grande luta, você reconheça o Senhor na tua vida. Você reconheça uma oportunidade de agradecer, de louvar, de buscar o Senhor, de declarar a fidelidade dEle. E se o Senhor te direcionar para uma batalha, para um combate contra o inimigo, vai na força do Senhor, que maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Mas entenda que Deus pode ou não mudar as circunstâncias naquele instante. O que você precisa entender é que Ele está com você, que Ele permanece fiel e que Ele continua sendo digno do seu louvor, da sua adoração, da sua devoção. Traga isso à sua mente agora. A dificuldade que você está passando, coloque isso diante do Senhor. Esse Deus que tudo pode inclusive fortalecer a tua fé, fortalecer o teu coração, e você ser renovado, e você ser fortalecido mesmo em meio à batalha, porque você sabe em quem você tem crido, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais e mais do que tudo. Senhor Deus, o Senhor tem ouvido agora esse gemido, ó Deus, essas orações que são colocadas diante do Senhor agora. Essas causas, ó Deus, essas batalhas, essas lutas, Senhor. Não que o Senhor já não saiba delas, mas queremos confirmar e declarar a nossa fidelidade a Ti, o nosso compromisso com o Senhor, a nossa aliança que temos. Temos aliança com o Senhor. O Senhor nos amou primeiro, e estamos então, ó Deus, nesse amor, envolvidos por Tua presença, guardados pelo Teu amor, crendo que o plano do Senhor nas nossas vidas não serão frustrados, e que mesmo, ó Deus, ao passar, ó Deus, por uma situação difícil, o Senhor é o Deus fiel. Então vem de encontro agora a cada família, a cada pessoa, Deus, que se apresenta diante do Senhor, renovando, ó Deus, esta fé, essa confiança, ó Deus, mantendo firme o pilar da fidelidade, ó Deus, um pilar que sustenta a esperança, um dos pilares, ó Deus, que sustenta a esperança, a fidelidade do Senhor. Queremos confirmar, ó Deus, que cremos no Senhor de todo o nosso coração, e que Tu és o Deus fiel, o nosso Deus fiel, que todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque o Teu nome é honrado e glorificado. Eu sei que sempre Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és
és o meu louvor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tu és fiel, Senhor, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, Senhor, te amo. O teu plano, Senhor, jamais será frustrado. A nossa fé está em ti, a nossa confiança está em ti, Senhor. Tu és a razão, tu és a razão de todo louvor. Glória e majestade cercam o teu trono, e nada pode afetar a tua soberania, ó Deus. Tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus fiel. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio no Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, em ti tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia, glórias ao Senhor. Ele permanece fiel, Deus grande e poderoso, o Deus fiel que cuida da sua vida. Aleluia. Senhor de Jesus bendito,
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. As crianças podem subir para a classe, os irmãos podem se assentar. Amém, glória a Deus. Quero dar um recado aqui para os irmãos, rapidamente. Na semana passada, no domingo, nós falamos sobre um trabalho que estaríamos inaugurando, né? Estaríamos começando, e na verdade nós já começamos a primeira etapa do trabalho, que o projeto chama Pedro também, né? Nós inclusive falamos sobre isso durante o culto, trouxemos essa visão a respeito desse trabalho, e o objetivo desse trabalho é se voltar para aquelas pessoas que um dia estiveram na casa de Deus e que se afastaram da casa de Deus. Ou seja, pessoas que tiveram uma experiência com Deus, pessoas que de alguma forma caminharam com Deus e por algum motivo elas não estão mais. E por que a gente vai se voltar para isso, né? Por que a gente vai investir e ir atrás dessas pessoas e trabalhar de alguma forma até na questão espiritual? Porque a gente entende que uma das ações do inimigo é justamente para afastar as pessoas, é para que as pessoas estejam longe da casa de Deus. Ou seja, o inimigo não desiste da vida das pessoas porque elas entram na casa de Deus. Pelo contrário, nesse momento, essas pessoas se tornam inimigos do diabo, né? E o diabo continua investindo contra essas vidas, e Deus continua cuidando dessas vidas, Deus continua zelando por eles para que eles estejam aqui. Então, o inimigo, ele investe e tira essas pessoas, e o objetivo deles é que elas fiquem longe. E quantas dessas pessoas, muitas vezes, quando desistiram, elas até mesmo levaram outras pessoas juntas, por uma questão da decepção, por uma questão do testemunho, por uma questão diversa. Nós entendemos que Deus tem um cuidado com essas pessoas, e Deus espera que eu e você nos posicionemos em relação a isso. Então nós inauguramos na semana passada essa conversa sobre esse assunto, e nós vamos oficializar o trabalho a partir da semana que vem, que é a nossa consagração. Então, nessas 2 primeiras semanas, nós já estamos orando, já estamos jejuando, mas estamos ainda preparando esse trabalho. E para que a gente consiga elaborar isso e ter foco, a gente precisa que você esteja trazendo o nome dessas pessoas. A gente colocou até uma orientação, que você enviasse um nome e a foto dessa pessoa, para que a gente pudesse estar trabalhando. Por que ter a foto dessa pessoa? Porque não é só você que vai estar orando por essa... Som. Não é só você que vai estar orando, né, por essa pessoa. Nós teremos intercessores orando por essa pessoa também. E então seria bom que tivesse a foto para que a gente se aproximasse um pouco mais dessa causa, dessa pessoa. Então essa é a ideia da gente compartilhar a foto, da gente trazer a foto e divulgar essa foto. Eu quero só trazer uma breve orientação, que eu acredito que isso talvez interfira nesse seu primeiro passo, nesse primeiro momento, que essa pessoa ela não vai ser exposta de forma nenhuma. Essa pessoa não vai ser, não vamos pegar a foto dessa pessoa e colocar lá na rua, não vamos colocar na internet, não vamos colocar nem na igreja. Essa foto dessa pessoa, o nome dessa pessoa vai ficar restrito a você, que está apresentando essa pessoa, e 2 intercessores que vão estar orando por essa pessoa. Então é um grupo restrito que vai estar acompanhando isso. Então não tenha preocupação, eu vou levar essa foto e isso pode pegar mal. Eu vou levar essa foto e essa pessoa vai ficar chateada comigo. Não, você vai divulgar essa foto, e por isso que eu coloquei para você mandar para a Márcia,
no WhatsApp dela, para que a gente possa administrar isso. A gente está orando por essa pessoa também, então não vai ter uma exposição dessa pessoa, mas aquele que estiver orando por essa pessoa, com certeza ele vai estar mais próximo se tiver a foto daquela pessoa, por isso nós estamos colocando isso. Então não restrinja, né, por essa questão, a preocupação de alguém estar sendo exposto, porque não será. Não vai ser exposto de forma nenhuma. Outra questão, eu vou colocar o nome dessa pessoa e o pastor falou que eu tenho que assumir isso. Então depois eu vou ter que ir lá falar para aquela pessoa, convidá-la para vir na igreja, eu vou depois constranger aquela pessoa. Não é isso. A ideia de você estar, de alguma forma, representando essa pessoa, adotando essa pessoa nas suas orações, é que você é a pessoa de contato com aquele que está fora da presença de Deus. Aquilo que você sentir a vontade de fazer, você fará. Aquilo que você que entende qual que é a limitação dessa pessoa, aquilo que você entende que é proveitoso, você fará. Por isso o seu contato é muito importante. Por isso é importante você ajudar nesse processo. Ou seja, cada um tem uma história e nós não vamos trabalhar isso por atacado, né? Nós estamos conversando especificamente, cuidando das vidas especificamente. Então a sua participação, ela é uma participação de quem está reservado, mas quem está envolvido. Então você também não vai ser exposto e você não vai constranger aquela pessoa. Você vai saber o que você pode compartilhar com ela e o que você não pode. O seu compromisso qual que é? De oração principalmente. Isso sim, você precisa orar. Se você está indicando aquela pessoa, colocando aquela pessoa, o seu compromisso essencial é de oração por aquela vida. Eu acredito que esse é um compromisso que você consegue assumir sem grandes preocupações. É uma batalha espiritual? Em muitos casos, sim, nós vamos entender que é uma batalha espiritual. Na verdade, todos os casos, em alguns casos um pouco mais intenso. Por isso, nós vamos ter toda uma mobilização para interceder por você que está apresentando aquela vida. Então, eu quero que você faça isso com bastante tranquilidade, mas também com comprometimento, para que você possa, então, depois estar orando por essa vida. Nós vamos conversar durante todo esse processo sobre várias situações que afastam as pessoas do caminho de Deus. E você talvez identifique algo que aquela pessoa, de alguma forma, pode ouvir. Seja uma frase, seja uma ministração, seja algo que você entendeu nesse nosso projeto que aquela pessoa poderia ouvir. Se você identificar isso, você tem a liberdade de compartilhar. Ah, eu identifiquei isso, mas eu não gostaria de compartilhar. A igreja pode compartilhar? Pode compartilhar. Mas você é o representante daquela pessoa. Então você vai entender qual é a necessidade daquela pessoa. Quantos casos nós vamos, na nossa caminhada, a ideia é a gente compreender o que leva a pessoa, muitas vezes, a se afastar dos caminhos de Deus. Para que a gente possa entender que Deus tem resposta para todos esses. Essas razões, todos esses motivos das pessoas se afastarem. Na verdade, Deus tem um caminho de cura, Deus tem um caminho de restauração, Deus tem um caminho de fortalecimento, Deus tem um esclarecimento para aquela pessoa que não entendeu, que por acaso está magoada, está ferida. Então nós vamos fazer isso, nós vamos trabalhar nessas necessidades. Por isso, então, voltando, o que eu preciso de você até a semana que vem, para que a gente possa se organizar, e peço que você faça isso até a semana que vem, para que a gente possa efetivamente estar organizado na outra semana e a gente iniciar essas orações. Manda a foto e o nome da pessoa no WhatsApp da Márcia e a gente está juntando isso, estamos montando tudo isso para que a gente possa então começar esse trabalho. Nós não vamos fazer as ministrações, os estudos baseados na história das pessoas. Então, em momento nenhum as pessoas serão expostas. Nós estamos falando daquilo que é verdade, aquilo que leva as pessoas a se afastarem. Pode ser que um caso ali não seja contemplado nas nossas ministrações, e talvez a gente não consiga realmente falar de todas as situações, mas nós vamos compartilhar com vocês. E é fundamental você entender, pensa que quando você estiver orando por aquela pessoa, você não está orando para ela simplesmente, ainda que seja grandioso isso, nosso maior objetivo, você não está dizendo para, olha Deus, traz essa pessoa de volta. De repente não é só esse o caminho. Eu sei que o objetivo final é esse. Mas se você entender o que aconteceu com aquela pessoa, você vai orar para que aquele coração seja sarado, para que aquele coração seja transformado, para que aquela pessoa seja acolhida, para que aquela pessoa entenda o quanto que Deus a ama, e aí sim ela possa voltar. Entende que isso é uma oração precisa? Esse é um trabalho, então, é um projeto, é uma batalha
contra uma ação do inimigo no coração no coração dessas pessoas, na vida dessas pessoas que se afastaram do caminho de Deus. Então eu estou compartilhando aqui com você tudo aquilo que a gente vai fazer de uma forma bastante sistematizada, mas o ingrediente para a gente começar isso é o seu posicionamento. É você mandar no WhatsApp a foto da pessoa e o nome. Manda no WhatsApp da Márcia e eu peço que você faça isso. Então, você tem mais uma semana para fazer isso, para a gente chegar na semana que vem e está tudo já redondinho, já distribuído, já organizado com os intercessores, e a gente poder trabalhar como igreja, num posicionamento firme, concreto, num posicionamento realmente de batalha, e a gente poder ver resultado. Amém? Eu conto com você, então, conto com a sua participação, e tenha certeza que Deus que é soberano, o nosso Deus fiel, nosso Deus que cuida de todas as coisas, Ele conta com você também. A sua vida é fundamental para alcançar o coração desse que está longe da presença de Deus. Amém? Quero orar com você agora, consagrando ao Senhor os dízimos e ofertas. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós reconhecemos toda a Tua providência, reconhecemos o Teu cuidado, o Teu sustento e Ele de todas as formas, ó Deus. O Senhor que tem feito as maravilhas, é o Senhor que tem nos abençoado, é o Senhor que tem feito milagre, é o Senhor, Pai, que está cuidando da nossa casa, o Senhor está cuidando, Deus, dos nossos, o Senhor está cuidando dessa casa de oração. Nós reconhecemos isso e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que essa nossa entrega, seja a que foi feita através das transferências, seja essa entrega presencial, que tudo isso que é colocado diante do Teu altar, no cofre da Tua casa, que realmente simbolize o nosso temor, simbolize a nossa fidelidade, simbolize, Deus, o nosso clamor pelo Teu cuidado, a nossa gratidão. Que o Senhor continue sustentando, então, a nossa família. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que seja a providência do Senhor sempre, que seja o cuidado do Senhor sobre esse lugar, sobre essa igreja. E também, ó Deus, nós queremos apresentar nessa unidade aqui de clamor e de reconhecimento a vida daqueles que estão passando por dificuldades, que estão passando por lutas, aqueles que estão sem emprego, que estão com dificuldade financeira, que o Senhor também entre com uma providência, com um milagre. Abre a porta necessária, Deus, sara de todas as formas, supre de todas as formas, faz o Teu milagre e o Teu nome vai ser sempre engrandecido no nosso meio, Deus. É o nosso compromisso diante de um Deus que é fiel, de um Deus que é poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se alguém tiver dízimo e oferta, fique à vontade para levar ali o gasofilácio. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Em João capítulo 19, quero ler aqui João 19, versículo 17 e 18. O texto diz assim para nós, João 19, 17 e 18, diz: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Pai eterno, nós estamos diante da Tua palavra e nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor fala ao nosso coração através do Teu Espírito e pedimos que, mais uma vez, o Senhor compartilhe das Tuas verdades. Aquilo que o Senhor permitiu estar registrado nas Escrituras é sempre proveitoso. Toda palavra é proveitosa. Cada detalhe é proveitoso. E o Teu Espírito, então, amplia, alarga o nosso entendimento, trabalha no nosso coração, molda as nossas vidas
e nos fala do teu reino. Que seja assim nessa manhã, Pai. Nós precisamos do Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos o ministério terreno de Jesus e vemos esse tempo que Jesus passou aqui na terra, nós olhamos muitas vezes aquelas cenas realmente que são apresentadas pela palavra de Deus, porque nós não temos informações maiores do que essa, ainda que essas informações sejam suficientes para nos edificar, para nos fortalecer, mas a gente traz meio que na nossa mente um filme, e às vezes até influenciado por um filme, né? Influenciado pelas imagens que a gente vê na televisão, ou via na televisão, e a gente sempre tenta trazer uma imagem daquilo que nós vemos no ministério de Jesus, aquilo que foi a vida de Jesus. Tem uma série de oportunidades de você tentar visualizar isso. A gente cita sempre aqui o The Chosen, quem teve a oportunidade de assistir, ótimo, quem não teve, então faça isso, assista o The Chosen. Um aplicativo que conta um pouco dos chamados, as pessoas que estavam juntos com Jesus, e mostra um pouco de Jesus, até mesmo numa visão um pouquinho diferente, de um relacionamento diferente, talvez com uma conversa que seja mais fácil da gente entender, mas a gente tenta imaginar algumas situações, às vezes influenciado por alguma produção de cinema, mas é difícil a gente conseguir absorver tudo. É difícil a gente conseguir, principalmente, alcançar um sentimento de Jesus. É difícil. Eu lembro, já citei esse exemplo uma vez, e quando eu estava no seminário, o falecido professor Gersi Nunes, ele trouxe uma expressão e ele falou assim, você conhece alguém que tenha em algum momento suado sangue? Ele falou, não conheço ninguém que tenha suado sangue. Você conhece essa intensidade de sofrimento? Você consegue visualizar isso, consegue imaginar isso? E eu lembro que na conversa, a gente conversando na sala, eu falei para ele, professor, o senhor conhece alguém que tenha levado sobre si o pecado de toda a humanidade? Ou seja, são intensos sofrimentos que a gente não consegue alcançar, porque não tem para nós uma referência. Não tem para nós algo que seja semelhante, algo que chegue perto. Então a gente olha as cenas de Jesus e imagina o sofrimento de Jesus. A gente pode imaginar o sofrimento de Jesus, por exemplo, na carne, aquele sofrimento na pele, os açoites. E para nós isso já é muito angustiante, mas o que tem por trás disso, do Filho de Deus está sofrendo isso. Daquele que não conheceu o pecado, daquele que não errou. O que é isso, né? O que é esse tipo de sofrimento? O que é esse tipo de luta? O que é esse versículo, como diz aqui, Jesus carregando a sua própria cruz, indo para o lugar chamado Calvário, ser crucificado entre dois malfeitores. O que é esse processo de Jesus carregar a sua cruz? O que é esse sofrimento? Nós pensamos em Jesus e lembramos que Jesus, nesse ministério, ele estava há 2000 anos atrás. E a gente pode dizer, puxa, mas isso faz tanto tempo. E aí, de alguma forma, parece que essa cena, esse episódio, esse processo, essa caminhada, essa via dolorosa, parece que ela se restringe numa história que a gente está contando. Ela se restringe em algo que a gente está simplesmente falando. Em alguns adjetivos que a gente coloca no nosso discurso para dizer o quanto que isso era terrível. E isso parece que ele some logo em seguida, porque nós estamos falando de algo que aconteceu 2000 anos atrás, estamos falando de Jesus, e afinal Jesus não está aqui contando essa história está registrada, e parece que isso some, isso se perde. Porque nós continuamos a nossa vida. Mas se nós pensarmos nos nossos sofrimentos e tentarmos nos colocar numa cena daquela,
Eu garanto que ainda assim a gente não consegue absorver todo o sofrimento. Não consegue ter uma empatia, se a gente pode usar essa palavra, suficiente para a gente se colocar no lugar de Jesus. Não tem como. Eu não tenho referência, eu não consigo chegar lá. Eu não consigo estar naquele lugar. Eu não consigo sentir. Eu não consigo experimentar isso. Eu não consigo me compadecer. Não que Jesus seja digno de compaixão, não é essa a questão, não é esse nosso Jesus, coitado de Jesus, não é essa expressão, ainda que nós entendamos que ele sofreu. E muitas vezes é importante a gente entender isso, o sofrimento de Jesus. Ele reina, ele é vitorioso, mas esse ministério é real, esse ministério é verdadeiro, essa via dolorosa é verdadeira. E nós olhamos então aqui, citamos um texto onde Jesus caminha carregando uma cruz, mas eu quero ler com vocês em Marcos 15, versículo 15 em diante, diz assim: Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. Lembra dessa história? Lembra desse impasse? Lembra dessa questão, quem que vamos soltar nesse período? Quem que pode ser liberto nesse período? Esse cara chamado Barrabás, que realmente fez todas as coisas erradas e todo mundo sabe? Ou esse Jesus sobre o qual paira uma dúvida daquilo que ele fez? Esse Jesus que o próprio Pilatos ainda tinha dúvida a respeito do que estava acontecendo. Quem que a gente deve soltar? E o texto diz aqui, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás. E eu quero só que você entenda, né, nessa tentativa da gente chegar lá, o que é alguém fazer a vontade de uma multidão e essa multidão querer que Barrabás seja solto e Jesus simplesmente continuar no mesmo lugar. O que é você perder para Barrabás? Perder no coração das pessoas. Não era uma disputa de quem era melhor, de forma nenhuma, Jesus não precisava disso, mas é no coração das pessoas. Era melhor por conta de punir Jesus, era melhor que o malfeitor realmente fosse solto. Diz ainda o texto, e após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Então ele apanha, ele é açoitado e depois ele é crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos lhe puseram na cabeça. O saudavam dizendo, salve rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e pondo-se de joelhos o adoravam. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e vestiram com suas próprias vestes. E então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificar. Dá para, pelo menos, imaginar a cena. Mais uma vez, com toda a limitação que a gente tem de sentir isso. Sentir esse nível de humilhação. Jesus ser, então, escarnecido, ser judiado, ser maltratado, ser humilhado, flagelado, se a gente pode dizer. E aí diz o texto aqui, então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Esse era o final da história. Jesus estaria na cruz, mas até chegar naquele lugar, até chegar na cruz, Jesus estava passando por isso. Jesus estava passando por esse sofrimento. E aí eu quero dizer para você que esse sofrimento, essa ideia da cruz, você imagina que para Jesus isso não era uma surpresa. Dá para você imaginar que então para Jesus, ele já sabia todo o roteiro, ele sabia exatamente onde ele ia terminar. Ele já sabia que ele ia passar por um sofrimento desse nível. Marcos 8:31 diz assim, então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus tinha isso na sua mente de tal forma, aquele sofrimento que ele tinha que passar, de tal forma ele tinha, que ele estava compartilhando com os outros, ensinando os outros a respeito do seu próprio sofrimento que havia de vir, mas veja que com uma mensagem diferente, onde ele não era
simplesmente aquele que estava sofrendo. Mas diz aqui o texto, começou a ensinar-lhes que era necessário. Jesus começa a apresentar, está nesse discurso apresentando que era importante, por mais que vocês se espantem com o que vai acontecer, por mais que vocês olhem isso e não consigam entender, por mais que pareça incoerente, é necessário, é preciso, faz parte do processo, faz parte do plano, tem que ser assim. É necessário que o Filho do Homem sofra, seja rejeitado por todos, seja morto, para depois ele ressuscitar. E aí, ainda digo para você, imagina Jesus falando sobre essa necessidade de morrer e ressuscitar. Porque se alguém falasse para você assim, olha, você precisa morrer hoje, mas fica tranquilo, porque depois de 3 dias você ressuscita. Você vai falar, ok. Acho que não. Mas o Pai falou com Jesus. E Jesus então compartilha essa verdade, porque aquilo já estava no seu entendimento. Ele sabia o que estava para acontecer. Ele compartilha. E você lembra que até mesmo Pedro, quando ouve isso, não consegue entender, não aceita muito. E Jesus fala, calma, você não está entendendo, você está olhando, cogitando coisas que são dos homens. Você precisa entender de uma forma diferente, você precisa olhar de uma forma diferente. Ou seja, na mente dele já estava aquilo que estaria por acontecer, e ele estava compartilhando aquilo, ele estava dividindo aquilo, colocando isso de alguma forma no entendimento dos outros, o tamanho do seu sofrimento. A cruz, na verdade, já estava no próprio coração do Senhor Jesus. Aquilo que ele entendia que tinha que acontecer, na verdade, já produzia nele um sentimento. Aliás, Jesus sofreu. E não sofreria nessa intensidade se não fosse feito homem. Se não fosse o Verbo que fez carne. Ele, como homem, ele sofreu, ou seja, sentimentos iguais aos nossos. E aí ele, entendendo sobre isso, ele tinha isso no coração, exatamente o que ia acontecer. Lucas 22:41 diz assim: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo que do céu confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A agonia era tão grande, o sentimento tão intenso, que ele começa a sofrer por aquilo que ia acontecer. Jesus estava sofrendo efetivamente por aquilo que ia acontecer. Nós já tivemos a oportunidade de falar, inclusive, sobre esse momento, enquanto que, de alguma forma, nesse consolo é o Espírito que entra com uma providência, e Jesus depois, ele não recua, ele não fala, ele não se volta mais às orações de agonia, e ele é sustentado pelo Espírito até o último instante, até o último momento. Mas nesse instante, quando ele está aqui de joelhos orando, ele diz claramente, Pai, eu tenho uma vontade que é diferente do Senhor. Pai, eu olho para dentro de mim e eu encontro uma vontade, eu encontro um desejo, eu encontro algo dentro de mim que não é exatamente igual ao do Senhor. Mas maior é a minha vontade de obedecer ao Senhor, maior é a minha vontade de fazer o plano do Senhor, maior é a minha vontade de ceder ao Senhor, por isso eu digo, faça a tua vontade e não a minha. A tua vontade, Senhor, seja feita. Jesus, então, entendendo tudo isso, o tamanho desse sofrimento, conhecendo isso, ele segue.
cumpre um plano. E cumpre um plano que é tremendo ao ponto dele chegar e dizer: está consumado, está concretizado, está finalizado. Depois de todo esse sofrimento, Jesus realmente encontra a cruz. E é ali na cruz que ele morre. É naquele lugar pendurado na cruz, nesse símbolo para nós maior do sofrimento, maior da libertação, maior da salvação, maior do amor. Esse Cristo pendurado na cruz, ele morre. Nós sabemos que não terminou ali a história. Nós sabemos que ali concretizou o sofrimento, o levar sobre si todas as nossas dores. Ali concretizou o sacrifício vivo, ali concretizou o Cordeiro de Deus entregue pelas nossas culpas. Naquele lugar se concretizou. E aí quando nós olhamos as Escrituras e olhamos então o Novo Testamento, olhamos toda a história registrada, nós vemos que pelo fato de tudo isso, por essa obra, então toda essa verdade veio à tona, toda essa verdade veio como entendimento, todas as pessoas foram cheias então do Espírito Santo, houve uma grande transformação, uma mudança na humanidade, uma cisão de tempo de antes de Cristo e depois de Cristo, e tudo isso então transformou completamente a própria humanidade, sejam eles salvos ou não, sejam eles crentes ou não, houve uma transformação em toda a história da humanidade. E aí então, Paulo, quando escreve aos Filipenses, quero citar aqui para você, ele cita a cruz e ele diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Falando do Senhor Jesus, ele está dizendo: a si mesmo se humilhou, foi obediente porque não era essa a sua vontade, mas ele cedeu à vontade do Pai. Ele negou a si mesmo e ele morreu na cruz. Era necessário que fosse assim. Pelo que também Deus o exaltou, e aí então vem a vírgula que foi colocada ali na cruz, nessa história, que fez com que a gente realmente fosse abençoado, e diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por conta do sacrifício, e nós conhecemos essa história muito bem, por conta do sacrifício, da entrega, dessa renúncia, eu e você estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje com o nosso coração mudado, nosso coração transformado, nosso pensamento nas coisas eternas. Nós estamos aqui louvando a Deus, nós estamos aqui vivendo uma vida totalmente diferente, libertos de muitas escravidões. Nós estamos numa realidade totalmente diferente por conta desse sacrifício. Por conta de Jesus ter enfrentado efetivamente a cruz. E de verdade, irmãos, eu precisava fazer essa introdução para vocês, talvez até maior do que aquilo que a gente vai falar daqui para frente, porque para que a gente pudesse entender esse símbolo da cruz, a gente pudesse entender essa decisão, a gente pudesse entender essa entrega de Jesus, e entender que a gente precisa passar pela cruz. Que a gente precisa, nós precisamos passar pela cruz. E Jesus precisou passar de uma forma incomparável. Mais uma vez, a gente pode lembrar, fechar os nossos olhos e trazer a memória dos filmes, das escrituras, dos textos, dos louvores, e ainda assim não vai ser suficiente para a gente entender o sofrimento de Jesus. Mas eu quero, ao convidar você a passar pela cruz, a entender que é preciso, que nós precisamos efetivamente passar pela cruz. Talvez nessa hora os seus sentimentos possam ser confrontados, sentimentos reais, sentimentos que você carrega hoje, conflitos que você tem hoje. E talvez você entenda a dimensão do que é você passar pela cruz versus a dimensão do que é Jesus passar pela cruz. E porque Ele passou pela cruz, Ele nos convida a um caminho.
que não se assemelha ao sofrimento dele. Mas esse sofrimento nos inspira. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês sobre esse eu e você passarmos pela cruz é o que a palavra nos traz sobre negar a nós mesmos. Lucas 14, 25 a 27 diz assim: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, quando olha para essa multidão, diz o texto aqui que grandes multidões o acompanhavam. Imagina mais uma vez essa cena, Jesus andando, grande multidão acompanhando Jesus, e diz que ele se volta então para a multidão. Então ele olha para aquelas pessoas, ele olha para trás, aqueles homens e mulheres seguindo Jesus, e ele então olha para eles e fala com muita clareza: se alguém vem a mim e não aborrece, então, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, e ainda a sua própria vida. E o aborrece não é no sentido de chatear, mas no sentido de amar menos. Não ama menos, então, seus familiares, não ama menos a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E veja, ele faz alusão à cruz. Ainda que ele não tenha passado pela cruz, ainda que não tenha sido um símbolo, ainda que não tenha sido transformado de maldição em salvação, ainda que essa marca não tenha sido transformada completamente, Jesus convida a isso e diz: olha, você precisa deixar algo para trás. Você precisa negar a si mesmo. Você precisa amar menos essas coisas. Você precisa deixar de se apegar a tudo isso que de alguma forma é alvo do seu amor. Todas essas coisas que são muitas vezes para nós símbolos de alegria. Até mesmo somos gratos, e lógico que somos pela nossa família, somos gratos pelos nossos pais, somos gratos pelos nossos filhos, por aqueles que estão conosco, os nossos cônjuges, somos gratos pela nossa vida, mas Jesus está dizendo: você precisa colocar tudo isso em segundo plano, e eu preciso estar em primeiro plano, de forma que ao me seguir, você esteja mais alinhado comigo do que com os seus amores. Você esteja mais junto comigo do que com os seus amores. Então você vai negar a si mesmo, porque a sua vida estará em segundo plano e caminhar comigo estará em primeiro plano. Jesus está convidando a gente a tomar a cruz e seguir. Alguém pode dizer: puxa, mas parece difícil isso. Aí nós voltamos então. O que foi realmente deixar a vida por conta da vontade do Pai? Aquilo que Jesus fez. Aquilo que ele declarou, e se ele não tivesse falado para nós, talvez fosse difícil de entender, mas nos é uma instrução quando ele diz: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus está dizendo claramente: eu estou cedendo à tua vontade, Pai, estou então indo para a cruz, estou indo para esse lugar, negando a mim mesmo. Imagina a grandiosidade de Jesus, a soberania de Jesus, aquele que criou todas as coisas junto com o Pai e com o Espírito Santo, aquele que fez todas as coisas e agora ele se entrega por conta daquilo que foi criado. Ele se entrega por minha causa e por sua causa, nós pecadores, nós que erramos, nós que escolhemos mal, nós que somos frutos desse erro de Adão, nós que estamos nesse lugar, nós que blasfemamos. Jesus então escolhe salvar a minha vida, a sua vida. Ele nega a si mesmo. Ele nos ensina o que é negar a própria vida, entregar a própria vida. Ele diz: ninguém tira a minha vida eu dou. E ele está chamando eu e você, então, se você quer seguir a Jesus, se
Se você quer então caminhar com Ele, entregue tudo isso. Negue tudo isso. Seja menos importante todas essas coisas do que seguir a Ele. Seja menos importante todas essas coisas, tudo isso. Porque se não for assim, Ele diz, não pode, não tem como, não dá para ser meu discípulo, porque não dá para andar na poeira da minha sandália aquele que não está comigo. Aquele que diz que tem algo para fazer, que tem que experimentar a junta de boi, aquele que tem que enterrar o pai antes, aquele que não se vai com Jesus, não consegue viver isso. Então, quando nós somos convidados a passar pela cruz, passar por esse caminho, parece que Jesus realmente já fez o que era insondável para o nosso coração, nós não conseguimos imaginar. Aquela entrega na cruz nós não conseguimos imaginar. Aquela cena de humilhação para nós é impossível. Mas Ele fez tudo isso e agora Ele diz, olha, eu só quero que você me ame. Que você negue a si mesmo para estar comigo. O nosso passar pela cruz envolve o entendimento de que nós não somos donos da nossa vida, mas nós fomos comprados. E somos eternamente gratos por isso. Porque se donos da nossa vida, nós estaríamos destinados à ira, mas porque fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós vamos estar com o Pai para toda a eternidade. Nós somos dele, e como nós cantamos, nós somos dele, e ele é nosso. Isso é tremendo. O negar a si mesmo é dizer, realmente eu sou teu, Senhor. Então eu vou passar por esse lugar. Eu vou passar por esse caminho. E ainda eu quero dizer para você, além de negar a nós mesmos, é expor a nossa humilhação. E eu vou trazer um versículo aqui que é paralelo, porque diz muito do mesmo que nós dissemos um pouco antes, ainda em Lucas 9:23, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu fiz questão de colocar esse outro versículo, como eu disse, muito parecido com aquele primeiro, com o texto primeiro, mas ele diz aqui algo mais importante, ou que complementa o assunto, quando ele diz, dia a dia, tome a sua cruz. E uma das questões de Jesus carregar a cruz diante dos romanos e diante até mesmo dos judeus, era uma exposição da humilhação. Era humilhante porque era uma jornada onde ele estava carregando a cruz na qual ele seria pendurado. E ele estava ali expondo, se humilhando, sendo ridicularizado, acusado, apontado, como nós vimos aqui, cuspido. E aí Jesus está falando, olha, então eu vou fazer o seguinte, você sabe aquela cruz que eu falei? Na verdade é todo dia. Mas todo dia você levanta, você toma o seu banho, escova o seu dente, toma o seu café da manhã, pega a cruz e começa o seu dia. Mas o que é isso? Exponha a sua humilhação. Exponha a sua humilhação. Exponha. Porque hoje a gente tem uma vontade, e aí eu vejo que vem uma das grandes barreiras no coração do crente. Uma vontade de expor aquilo que nós somos bons. Nós queremos ostentar, nós queremos mostrar algo, nós queremos conquistar pelo ter. Nós queremos conquistar até mesmo por ser algo, por algum título. Nós lutamos por isso, nós queremos esse posicionamento. Porque parece que eu consigo ir me ajustando e de alguma forma numa escalada de crescimento onde o meu nome está acompanhado de algo que o potencializa. Quando na verdade a palavra diz para eu tomar a cruz todos os dias. Ou seja, não é que eu tenho que ser humilhado, pisado pelos outros, mas eu tenho que me manter exatamente naquele lugar. O passar pela cruz não é passar voando por cima da cruz. É ali na cruz. É naquele lugar. Estar todos os dias carregando a cruz é algo espiritual diante do Senhor. Reconhecendo, como foi falado, a dependência.
como foi falado ainda hoje aqui, reconhecendo que eu dependo dele, que eu preciso dele, e esse discurso, pensa num discurso que agrada a Deus, é um discurso de quem diz que depende. Pensa em algo que agrada o Senhor, é aquela nossa oração, dizendo, Deus, eu não posso, eu preciso do Senhor. Reconhecendo a grandeza de Deus com o coração aberto. Quando Jesus se entrega, lembra, Jesus tinha todo o poder, Jesus, como ele mesmo disse, ele poderia, o reino dele não era daqui, mas se fosse, ele poderia pedir uma interferência. Jesus era aquele que faz milagres, ao ponto de ser questionado, você salvou todo mundo, mas não pode salvar a si mesmo. E aí Jesus, ele simplesmente vai lá e se entrega. Ele vai lá e fala, ok, eu tenho que morrer, então eu vou me entregar na cruz, eu vou morrer. E Jesus, depois de todo aquele sofrimento, ele morre efetivamente. Ele morre. Humilhante. E aí ele ressuscita. Todo poderoso. Aí Jesus, na hora que ressuscita, você sabe, ele ressuscita arrebentando, arrepiando tudo. Aí Jesus fala assim, o negócio agora é o seguinte. Aí o discurso muda. Aí não tem mais o que falar, não tem mais o que segurar. Jesus já sai restaurando vida, já sai contando, já sai falando, já vai delegando, já vai mostrando o que tem que fazer, já vai trazendo promessas, já vai dizendo as coisas que estavam por vir. E Jesus então já vai entrando num outro momento, mas havia necessidade dele passar por aquele extremo da humilhação. E nós não queremos muitas vezes aquele lugar, porque nós queremos ser exaltados nessa terra. Nós queremos ser reconhecidos pelos homens, nós queremos ser aplaudidos pelos homens. E no convite de nós passarmos pela cruz, nós precisamos entender que toda a honra e toda a glória sempre será dada a Ele. Sempre a Ele. É Ele que fez tudo. É Ele que construiu tudo, é Ele que elaborou tudo e é Ele que nos salvou e nos colocou diante dessa verdade. É Ele que tirou as escamas dos nossos olhos. Ele que tirou o peso do pecado, foi Ele que fez tudo. É Ele que encheu eu e você de dons, coloca saúde nos nossos corpos. É Ele que faz isso. É Ele. E terceiro ponto, para a gente finalizar. Eu e você precisamos, ao passar pela cruz, suportar o peso de carregar a cruz. Ainda que a palavra de Deus nos fala de um jugo suave, nos fala de um fardo leve, nós temos uma resistência. Muitas vezes nesse aspecto, que eu quero ler um texto aqui para vocês, de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis demasiado em vossa alma. Ainda no exemplo de Jesus, diz, olha, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Há necessidade da gente se desembaraçar, da gente se livrar de todo peso e pecado, diz o texto, que tenazmente, ou seja, que com força, com incisão, tenazmente nos assedia. Tudo aquilo que nos ronda para tentar fazer a gente cair. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé.
olhando para Ele como nosso exemplo, olhando para Ele como nosso modelo, olhando para aquele que enfrentou a cruz. Como diz aqui o texto, Ele suportou a cruz. Considerai aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Porque eu e você, muitas vezes não aguentamos o tranco de ser crente. Não aguentamos o discurso daquele que não é. O discurso mundano, o discurso que nos afronta, o discurso que nos inibe, o discurso que nos humilha, o discurso que nos ridiculariza, o discurso que de alguma forma tenta fazer ou falar que a nossa fé ela não tem fundamento, que a nossa fé não tem razão, que a nossa fé não tem estrutura. É porque quem fala tudo isso primeiro não entendeu o que é fé, porque a fé é justamente o contrário disso. É justamente o contrário da razão, é justamente o contrário da estrutura. Ainda que a gente é chamado para explicar a razão da nossa fé, nós partimos então daquilo que é o natural, para aquilo que não é natural, porque é o sobrenatural, e falamos da nossa fé, entendemos toda essa lógica da nossa fé, mas muitas vezes nós não suportamos a oposição dos pecadores. E o texto diz, você está rodeado por uma nuvem de testemunhas, e uma nuvem de pessoas, muitas vezes, envolvidas com o mal, com o peso, com o pecado, e estão de alguma forma tentando invadir o seu coração. Jesus suportou a oposição dos pecadores. Pensa aqui entre eu e você. Eu sei que Deus está aqui, mas assim, na hora que alguém vem e fala todas as coisas que Jesus ouviu, sendo diminuído, ofendido, ridicularizado, e você tendo aquele zap na manga, né? Aquela carta, fala, mas peraí, a hora que eu quiser eu posso simplesmente resolver tudo. Eu posso responder à altura. Eu posso simplesmente destruir todas as coisas. Jesus suportou a afronta, não de qualquer um, mas do pecador. A afronta daquele que ia ser alcançado pelo amor dele. Dá para imaginar o que é isso? Às vezes a gente não suporta uma crítica. A gente não aguenta o tranco, às vezes, de alguém vir falar mal da gente. E a gente usa exatamente essa expressão, eu não suporto isso. Mas aqui fala de suportar, né? De aguentar. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis demasiado em vossa alma. Olha, considera Jesus para que a sua alma, para que o seu coração aguente o tranco. Considera Jesus. Então, olha para Jesus. E passa, filho, por essa cruz. Passa por isso. Olha para Ele e passa por isso. Quanto que Jesus fez por amor e suportou por amor? E você? Tem um percurso até o final. Jesus, quando entregou o próprio Espírito, quando Ele entrega naquele momento, Jesus sabia tudo que estava por vir depois, mas chegar até ali era muito difícil. Chegar até aquele lugar era muito difícil. Mas Ele chegou. Eu e você, ao passarmos pela cruz, ao passarmos por esse lugar, não se compara ao lugar que Jesus passou. Mas é o caminho que Ele abriu. É o venha após mim. É o caminho estreito, com a porta estreita. É o caminho que efetivamente leva à vida. É o caminho que Ele proporcionou para nós. E é um caminho infinitamente melhor no seu resultado do que o caminho largo, porque o caminho largo leva à perdição. Infinitamente melhor do que qualquer outro caminho que a gente consiga imaginar, e infinitamente melhor do que o caminho que Ele abriu, porque Ele abriu esse caminho.
Jesus passou pela cruz para que vocês tivéssemos vida. Nós passamos por esse caminho proposto para nós, para que a gente receba isso. O convite para mim e para você passar pela cruz é um convite do favor de Deus. É um convite do amor de Deus. É um convite para nós entendermos aquilo que realmente vale a pena. Para nós entendermos das coisas espirituais e das coisas celestiais. O convite de passarmos pela cruz é experimentar uma alegria que não se compara com a alegria desse mundo. É renunciar sim à alegria desse mundo, mas na troca de uma satisfação que vem do alto. Uma alegria que nos preenche. A satisfação, a saciedade de fazer a vontade do Pai, como diz o próprio Senhor Jesus, me alimenta. É essa que Ele está compartilhando comigo e com você. É essa que tem no passar pela cruz. Mas nós não vamos passar se nós não nos posicionarmos. Hoje, o inimigo tem apresentado esse lugar, o lugar da cruz, como um lugar diferente do que ele verdadeiramente é. Um lugar onde você não precisa negar a si mesmo, mas o texto fala que eu preciso. No lugar onde eu não preciso me humilhar e reconhecer os meus pecados e pedir perdão por eles, mas a palavra diz que preciso. No lugar onde eu posso flertar com as coisas desse mundo e não tem problema, mas a palavra diz que tem. A cruz continua tendo o mesmo efeito de salvação. Jesus mudou a história da cruz. Mas é o lugar que nós temos que passar. É esse o único caminho. E vou dizer para você, não se compara em alegria, em satisfação, em gozo no seu coração. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, por um plano de amor no Teu coração, Deus, que fez a gente ter acesso ao Senhor. Fez, ó Deus, a gente ter acesso ao Senhor e chegar diante do Senhor, Pai, é conhecer o amor, como nós declaramos que o Senhor é amor. É conhecer, ó Deus, expressões como foi anunciado hoje aqui da Tua fidelidade. Pai, a gente é impactado com isso. A gente fica desestruturado quando chega na Tua presença, porque parece que a gente não sabia nada da vida. Deus, aquilo que o Senhor apresenta para nós é infinitamente maior e melhor. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado por nos convidar a viver no Teu reino. Obrigado, Deus, porque permitiu que a gente nascesse de novo. Deus, nós queremos então passar por essa cruz, nós queremos passar por esse lugar. Nós queremos, ó Deus, seguir o caminho do nosso Senhor Jesus. Nós queremos ser discípulos, nós queremos, ó Deus, não somente comer aquele pão que se multiplica. Nós não queremos ser só participantes do milagre, nós não queremos ser a multidão, nós queremos estar juntos. Nós queremos estar com o Senhor para toda a eternidade. Portanto, Deus, nos ajuda a passar por esse lugar. Nos ajuda a negar a nós mesmos. Nos ajuda a entender isso, se posicionar e viver a alegria dessa entrega. Nos ajuda, Deus, a glorificar o Teu nome e reconhecer o Senhor em tudo. E reconhecer as nossas falhas, nossos erros e confessar os nossos pecados e nos humilharmos diante do Senhor. Nós não precisamos ser maiores. Nós realmente precisamos ser menores. Nos ajuda, Deus, a suportar todo esse pecado que nos ronda, que nos assedia, todos esses pecadores que nos acusam, que nos humilham, que tentam nos desmerecer. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda pelo Teu Espírito que habita em nós, a estarmos realmente nesse lugar,
aos pés da cruz, a estar diante do Senhor, a caminhar, ó Deus, nesse lugar, a seguir essa trilha de Jesus. Nos ajuda, Deus, a viver esse novo e vivo caminho. Nos ajuda, Deus, a chegar no final. Ó Deus, nós queremos isso. Esse verdadeiramente é o desejo do nosso coração, portanto, guarda a nossa mente. Guarda o nosso coração, nos preserva, nos livra, Deus, do mal. Nos leva, Deus, a esse lugar de bênção. Nós queremos isso, Deus. Obrigado, Jesus. Amado Jesus, obrigado. Obrigado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, nosso irmão amado, nosso querido, nosso mestre, nosso intercessor. A Ti toda a honra e toda a glória, eternamente. A Ti toda a honra e toda a glória com as nossas vidas. A vida que vivemos agora, vivemos para Ti. Que seja verdadeira essa expressão nos nossos corações e no nosso dia. É o Senhor Jesus que vive em nós. Nossa vida está entregue. Nós Te louvamos por isso. Com alegria, viveremos para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Quero orar encerrando. Agradeço a todos os irmãos que estiveram aqui com a gente. Deus abençoe todos. Aqueles que nos assistiram também. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai eterno, obrigado por essa manhã, por esse tempo aqui na Tua casa. Obrigado por cada um dos irmãos que o Senhor trouxe aqui. Por esse momento da manifestação da Tua multiforme graça. Deus, o Senhor trabalha nas nossas vidas. Teu Espírito habita em nós. E nós clamamos pela Tua interferência nos nossos dias, na nossa semana, com providência do Senhor, com direção do Senhor, com a misericórdia do Senhor sobre nós. Abençoa cada lar, cada família aqui, em nome de Jesus. Nos leva, Deus, a testemunhar do Teu amor, testemunhar da Tua bondade, a testemunhar do Teu reino, aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.